Então hoje nós vamos nos ater a esses versículos. Eu vou ler com vocês e depois a gente retoma, né, explicando versículo a versículo. Então Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Então diz o seguinte: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé então foi anulada e a promessa ela é invalidada. Presta bem atenção nisso, irmãos. Porque a lei produz a ira. Olha só, a lei produz a ira. Mas onde não há lei, não tem o quê? Não tem transgressão. Vai. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. E ele é o pai de todos nós. Amém? Então, queridos, só para a gente poder assim relembrar, eu preciso, né? Só para a gente poder dar continuidade, eu preciso primeiro relembrar o que nós falamos semana passada, e aí você vai entender o contexto do que está sendo tratado aqui. Então, semana passada, nós comentamos aqui sobre a questão da circuncisão. Quem lembra aí? Lembra? Tá? Então, nós falamos sobre a questão da circuncisão. O apóstolo Paulo começa, então, a discorrer sobre essa questão da justificação. E o que ele quer mostrar para nós é que a única maneira de sermos justificados é pela fé. E aí, então, ele vai acrescentar, ele vai entrar nesse debate da questão que era a circuncisão, que os judeus, a gente não pode esquecer que Paulo está pregando para uma igreja que tem a presença de judeus e gentios. Então, os judeus, normalmente, eles eram muito apegados a essa questão da circuncisão. Se não fosse circuncidado, pronto, esse aí não pode nem se achegar, nem entrar numa sinagoga, não podia participar de nada. Alguns judeus até consideravam o seguinte: uma pessoa que não é circuncidada, ela vai direta para o inferno. É assim que eles acreditavam, né? Assim que eles entendiam, vai direto para o inferno. Então eles se apegavam muito com essa questão da circuncisão. E aí então o apóstolo Paulo faz aquela pergunta: tá, então se para sermos justificados é necessária a circuncisão, como vocês estão falando aí, deixa eu perguntar, quando é que foi que Abraão foi justificado? Antes ou depois da circuncisão? E aí ele mesmo dá a resposta dizendo, olha, foi antes de ser circuncidado. Então o que ele vai dizer? Então observa, a circuncisão ela não acompanha, não é requisito. A circuncisão não é válido para alguém que queira ser justificado. Basta somente crer como Abraão creu e você será justificado. E aí então, no versículo 12, coloca o verso 12, por favor, Obreiro Paulo. Isso, que é o finalzinho do que tratamos semana passada. Ele vai dizer isso aqui, ó, que é muito interessante, irmãos, ó. Ele é igualmente o pai dos circuncisos. Agora ele está falando daqueles que são o quê? Circuncidados. É de quem ele está falando agora. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não somente o quê? Então ele está falando o seguinte, se você é um circuncidado, entenda uma coisa, isso não é o suficiente. Se vocês acham que para ser justificado tem que ser circuncidado, o que eu estou agora falando para vocês é o seguinte, só a circuncisão já não é o suficiente. Ah, eu sou circuncidado, mas isso não é o suficiente. Aí ele diz, mas na realidade, quem é, queridos, que vai ser justificado? Entre os circuncidados, é aqueles, o senhor pode destacar isso, Obreiro Paulo, que andam, ó, que também andam nos passos da fé que teve Abraão. Então o que ele está falando? Ei, só porque você acha que você é judeu, que você já está garantido? Não. Além de você ser judeu, você precisa andar como quem, irmãos? Como Abraão andou, o nosso pai. Você também precisa seguir os mesmos passos de fé ou da fé
que Abraão também andou. Então não basta só você dizer que o fato de você ser circuncidado já é o suficiente. Se você não andar de acordo com a fé que Abraão andou, nada feito. Não adianta de nada. Então o que nós entendemos aqui? E aqui, irmãos, eu estou recapitulando, porque o que Paulo vai discorrer agora, ele vai mostrar para nós o quê? Quais eram os passos da fé de Abraão? É isso que ele vai mostrar agora a partir do versículo 12. Ou seja, o 13, o 14, o que vocês estão vendo ali é o seguinte: Abraão só foi o pai da fé porque ele seguiu esses passos, entre aspas, essa receita. E se você também seguir essa mesma receita, você terá os mesmos resultados que Abraão teve. Porque a fé é uma só, irmãos. A fé, ela é uma só. O que acontece? Abraão é alguém que compreendeu essa fé, que entendeu essa fé, que recebeu essa fé. E aí ele exerceu essa fé. Então, se você também entender isso, essa fé, e você exercer a fé da mesma maneira como Abraão exerceu, você terá os mesmos resultados que Abraão teve. Porque essa fé não é uma fé exclusiva de Abraão. É como eu disse, né? A fé é pessoal? É pessoal. Cada um vai exercer sua fé de acordo, né, com aquilo que recebeu, obviamente. Só que você não pode esquecer que a fé é única. Ela é uma só. E Abraão, entre outros também, se você pegar ali o Hebreus 11, nós vamos ver muitas pessoas que tiveram essa fé, que experimentaram essa fé, que exerceram essa fé e tiveram os mesmos resultados. Então o que nós vamos ver a partir de agora, pastor? Quais foram os passos da fé que Abraão teve? Amém? Como é que se baseou essa fé de Abraão? Como é que Abraão caminhou? Por que Abraão foi quem foi? Foi por causa do que, irmãos? Da fé. Então nós vamos entender como é que essa fé funciona, aonde que ela se aplica, como que ela entra. E se você entender isso, você vai experimentar os mesmos resultados que Abraão experimentou. Quem está entendendo aqui? Então do versículo 12 até, se eu não me engano, o 22, deixa eu ver, até o 22, ele vai tratar sobre essa questão de Abraão. 23, 24, 25, se aplica a nós na nova aliança. Mas o que ele vai trazer para nós é o seguinte: olha, se você tiver os mesmos passos, você entender essa fé, você vai experimentar os mesmos resultados. Porque não importa se você é circunciso ou não, você tem que seguir os passos da fé de quem, irmãos? De Abraão. Aí ele termina o 12 assim, né? O nosso pai. Aí quando ele fala assim, ele está falando para os judeus. Antes de passar pela circuncisão. Quando ele ainda era o quê? Gentil, incircunciso. Quando ele ainda era um pagão. É isso que ele está falando ali para eles. Quem está entendendo aqui? Aí então ele vai entrar no versículo 13. Agora você vai ver que vai ter sentido. Ó. Porque ele está dizendo o seguinte: Abraão foi quem foi porque ele seguiu a fé. E se nós seguimos esses passos da fé que ele teve, vamos experimentar a mesma coisa. Aí ele começa explicando, olha, o que vocês têm que entender é o seguinte: não foi mediante a lei, olha agora, irmãos, que Abraão e a sua descendência receberam o quê? A promessa. Então, Paulo, grifa até esse trecho, tá? Então, a primeira coisa que ele está nos explicando aqui é como Abraão recebeu, se apropriou da promessa. Então, a primeira coisa que ele mostra para nós é o seguinte: ele, Abraão, recebeu a promessa, ou a base pela qual eles haviam de receber a promessa, não foi o que, irmãos? A lei. Então, novamente, ele traz um assunto. Qual assunto que ele traz? A lei. Novamente, ele vai introduzir isso, porque, querendo ou não, ele está pregando para um público que é judeu, que era apegado à lei. Porque o que acontece? O judeu é o seguinte: tudo bem, você não está falando da circuncisão, né, Paulo? Mas e a lei, Paulo? A lei tem que cumprir. Os 10 mandamentos a gente vai ter que cumprir, Paulo. Tudo bem, eu entendi a questão da circuncisão. Eu compreendi que tanto faz ser circuncidado ou não, e realmente é verdade. O nosso pai Abraão, quando creu, não era circuncidado. Mas, Paulo, e a lei de Moisés? Como é que fica?
Ué, para a gente poder receber bênção, para a gente poder ser abençoado, para a gente poder ser justificado, não tem que cumprir os mandamentos? Não tem que cumprir a lei? Não temos que guardar o sábado? Não temos que deixar de comer carne de porco? Não temos que cumprir tudo que está sendo dito lá? Aí o que Paulo agora vem confrontar? Ei, a promessa que Deus fez a Abraão, ele não fez com base no que, irmãos? Da lei. E aqui algo interessante que eu quero abrir o leque para vocês. Por quê? Você sabe que no meio da igreja a gente ouve muito sobre o quê? Promessas. Sim ou não? Quem aqui já ouviu aquele jargão? Deus tem promessas para você. Quem já ouviu isso? Deus tem promessas para a sua vida. Quem já ouviu? Deus tem promessas para a sua casa. Você já ouviu isso ou não? Todos nós já ouvimos isso. Pastor, isso é mentira ou é verdade? Não, é verdade. Obviamente. Deus, de fato, ele tem promessas para nossas vidas. Deus tem promessa para mim e para você. Ele tem mesmo promessa para o povo dele. Agora, a questão é, como é que a gente vive essas promessas? Porque o que Paulo está mostrando ali é isso. Como é que Abraão viveu as promessas de Deus na vida dele? Como é que Abraão experimentou? Como é que aquelas promessas se cumpriram na vida de Abraão? Quantos querem ver também as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Agora, o que pode estar acontecendo com você é o seguinte: o fato de você não entender a maneira como se vive as promessas é que pode, de alguma forma, estar fazendo com que você não viva as promessas que Deus tem e preparou para você por meio de Cristo. Mas por que isso pode estar acontecendo? Porque de repente você acha que para receber a promessa de Deus é mediante o quê? A lei. Então, para que eu possa viver as promessas, experimentar as promessas, se apropriar, entenda que a palavra receber, irmãos, é sempre no sentido de se apropriar, amém? Então, para que eu possa me apropriar das promessas que Deus tem para mim, para a minha vida, e é o que ele está falando para o povo lá. Olha, Abraão, ele se apropriou, ele recebeu as promessas, mas saiba, não foi porque ele guardou a lei, não é porque ele cumpriu os mandamentos. E isso é uma coisa que nós temos que entender. Porque o que significa a lei aqui? A lei é o seguinte: você cumpre um requisito, cumpriu o requisito, pronto. Agora, você está apto para o quê, irmãos? Para receber o quê? A promessa. Só que a gente não pode esquecer de uma base que é a base da graça. Como é que a graça funciona? Porque é o que ele vai falar aqui. Ele está tratando de fé, graça, ele está caminhando nisso. Qual que é a base da graça? Quer ver? Volta só um pouquinho, obreiro Paulo, verso 4 e 5 de Romanos 4. Vamos só relembrar um ponto aqui, igreja. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como o quê? Favor, mas como o quê? Então, o seu patrão lá, quando ele vai pagar você, ó, a patroa vai te pagar, ela está fazendo um favor para você? Não. É um direito seu. Na verdade, você prestou um serviço para ele e ele vai te pagar por esse serviço. Agora, versículo 5, essa é a base da graça. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como o quê? Então a gente não pode esquecer que Paulo, no capítulo 4, ele lança essa base. O que é a graça? Que tudo que Abraão recebeu foi pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé. Então ele está dizendo para nós o seguinte, olha, eu estou só relembrando vocês, que se Abraão recebeu a promessa, se Abraão se apropriou da promessa, se Abraão viveu as promessas, não é com base naquilo que ele fez, no trabalho dele, no esforço dele, na dedicação dele. Deus não nos dá promessas com base naquilo que nós fizemos ou fazemos. E esse pode ser o problema de muita gente. Porque muitos se perguntam o seguinte, tá, como é que Deus, pastor, pode me abençoar? Como é que eu posso viver as promessas que Deus tem para a minha vida? Pastor, o que eu preciso fazer para isso? E a questão, meu amado, é o seguinte, você não tem que fazer nada. Para ser abençoado,
para receber promessa não é mediante a lei. Não é que você tem que cumprir algumas coisas, fazer o que é ordenado para que você possa receber. E aí, voltando lá ao Hebreu Paulo, no versículo 13, é o que ele está dizendo. Ei, Abraão recebeu a promessa, mas não com base na lei, naquilo que ele tinha que fazer ou deixar de fazer. E é isso que eu vejo dentro da igreja. Por que os irmãos não são abençoados? Porque eles estão sempre assim, pastor, o que eu tenho que fazer, pastor, para Deus cumprir as promessas dele na minha vida? Pastor, o que é necessário? O que eu tenho que fazer? Jejuar, orar? O que mais, pastor, que eu tenho que fazer para que Deus possa cumprir, pastor? Fala para mim, pastor. Então a gente está sempre achando que para Deus cumprir a promessa dele, a base é com base no quê? Na lei. Entendeu? É Deus. O que é a lei? A lei nada mais é do que Deus exigindo do homem. A lei é isso. A lei é uma exigência. Cumpriu, ok, você pode receber. Cumpriu o princípio, ok, você pode receber. Fez o que tinha que fazer, pronto, agora eu estou apto a receber. Entendeu ou não? Estou o quê, irmãos? Apto a receber. Então, ele está falando o seguinte, olha, vamos puxar aqui o nosso pai Abraão e vamos entender uma coisa. Nem a promessa que ele recebeu foi mediante a lei. Foi por causa da lei. E aí que é interessante, antes da gente poder falar como é que ele recebeu. Agora, qual é a promessa que ele recebeu? Olha lá. De que ele seria o quê? Ele seria o quê, irmãos? Tá ali em branco, ó, tá em branco. O Hebreu Paulo deixou até separadinho para você entender. Qual é a promessa que ele recebeu? De que ele seria herdeiro do mundo. Paulo resume as promessas, ou a promessa de Abraão, de Gênesis 12, 15, 17, nisso aqui, herdeiro do mundo. E aí eu lhe pergunto, você quer entender o que significa isso aqui, herdeiro do mundo? Para a gente poder entender, temos que entrar no grego. Lembra do grego? É o grego. E aí eu fui pesquisar no grego. E ao pesquisar no grego, o que eu queria entender? Esse herdeiro significa possessão, posse, propriedade, proprietário, dono. E qual que é a resposta? Sim. Então qual é a promessa que Abraão recebeu? De que ele seria o quê? Dono. Proprietário. Posse do quê? Do mundo. Cosmos, né, como está ali. Cosmos. Então, o que Deus está falando para ele é o seguinte, para eles. A promessa de serem o quê? Donos. Proprietário. De ter a posse do mundo. Não é mediante o quê? A lei. Você tem noção que essa promessa foi feita a quem, irmãos? A Abraão e a quem mais? E a sua descendência. Agora, quem são os descendentes de Abraão? Aqueles que têm o quê? Fé. A gente não pode esquecer disso, tá? Que nós somos descendentes espirituais de Abraão por conta da nossa fé. Porque todos que são da fé são filhos, lá em Gálatas está escrito isso, filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Amém. Então a senhora é um filho, uma filha de Abraão. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão cai sobre quem também? O herdeiro, os descendentes. E quem são descendentes? Os que são da... Então essa promessa de que ele seria herdeiro do mundo é para quem também? Para os herdeiros. Cadê os herdeiros de Abraão aqui? Cadê os filhos das filhas de Abraão? Meu Deus, hein? Dissemos o quê? Herdeiros do quê, irmãos? Dissemos herdeiros de quem, irmãos? Herdeiros de quem, irmãos? De Abraão, sim, mas nós vamos herdar o quê? Herdar o quê? Tudo que há o quê? Então tudo isso já é nosso? Eita! É só tomar posse. Tudo que há no mundo é de quem, irmãos? É dos filhos de quem? Dos filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Então é só o que, igreja? Tomar posse. Abra a mentalidade. Ei, acorda. É só tomar posse. Porque a promessa é essa, de que nós possuiremos esse mundo. Você já tem a promessa. Quantos estão entendendo? Amém. Agora é óbvio, como é que você vai possuir o mundo? Como é que você vai possuir o que há no mundo? Como é que você vai possuir isso? Aí ele fala, é mediante o quê? A justiça que vem da fé. É óbvio, a base é o quê? Fé.
Então ele está dizendo, como é que a gente acessa a promessa de Deus? Quantos querem acessar a promessa de Deus aqui? Quantos querem viver a promessa de Deus, irmãos? É mediante o seu esforço, a sua dedicação, é cumprimento dos mandamentos, hein? É isso? Não. É através do quê? Da fé. É cumprindo a lei da fé. E a lei da fé é crê, recebe. Crê, recebe. É assim que funciona a lei da fé. Então como é que eu acesso promessa? Olha lá, irmãos. Fé. Amém? É assim que eu acesso as promessas de Deus. Através do quê? Qual é a base? Fé. Então Paulo está dizendo assim, ei, não é a circuncisão. Não é a lei. É exclusivamente através do quê? Da fé. É assim que nós acessamos a promessa de Deus. É porque nós cremos, como Abraão creu, aos passos da fé de Abraão. Então Abraão só viveu a promessa que Deus fez para ele, porque ele o quê? Creu. Então se eu também quero acessar a promessa de Deus, ou as promessas de Deus para minha vida, eu tenho que o quê? Crer. Como quem? Como Abraão creu. Ou seja, o método, a maneira, o modo é assim. Crê, recebe, promessa. Quem entendeu? Aí ele segue, verso 14. Olha que interessante. Pois os que vivem pela lei, agora você vai entender aqui, ó. Os que vivem pela lei, se os que vivem pela lei são herdeiros, ele está colocando uma hipótese, tá, irmãos? Então, pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé é o quê? É anulada. E a promessa? Invalidada. É uma hipótese, porque está dizendo o seguinte, se vocês acham que só é herdeiro, ou seja, lembra o herdeiro do mundo? Ok, lembra a promessa? São os que estão cumprindo a lei, vivendo a lei. Porque qual que é a grande questão? Primeiro é o seguinte, circuncisão. Não, já caiu por terra, né? Essa tese já caiu por terra. Então eles vão dizer, tá, mas e a lei? Não temos que cumprir a lei? Aí está dizendo, então, se vocês falarem que a lei é o que garante, é o que qualifica uma pessoa de ser herdeira, então a fé não é necessária. Joga ela de lado. Logo que também a promessa perde o valor. E aqui é uma coisa que muita gente não entende. Por quê, irmãos? O que é promessa? O que seria essa coisa assim da promessa? Quem quer entender? Você quer entender? Observa que promessa e fé estão conectados. O que Paulo está mostrando para nós é o seguinte, que na vida de Abraão, olha só, a fé e a promessa estão conectadas. Ele está dizendo o seguinte, a única maneira para acessar a promessa é o quê? É fé. Tá dando para entender? Então eu vou te mostrar aqui, vou usar aqui um exemplo, para você entender o que é promessa e o que seria a lei. Porque, como eu falei, a base está lá em versículo 4 e 5 de Romanos, capítulo 4. Ao que trabalha é dívida. Ao que não trabalha é graça, é favor. A promessa está conectada com o quê? Com graça, com fé, com favor. Está entendendo ou não? Tá. Pastor, o que seria promessa e o que não seria promessa? O que não seria promessa é mais ou menos assim, ó, presta bem atenção. Eu chego pro meu filho Gabriel, de 11 anos, e eu falo assim, filho, se você, a partir de segunda-feira agora, próxima, todo dia, você dá água, comida, e limpar a sujeirinha da nossa cachorra, quando chegar no sábado, o papai vai te dar um sorvete. Uma casquinha do Mac. Certo? Aí vamos lá. Ele começa. Segunda, faz certinho. Terça, faz certinho. Quarta, faz certinho. Quinta, certinho. Sexta, certinho. Chegou sábado, o que ele pode ganhar? O quê? Agora vocês vão entender. O que ele pode ganhar? A casquinha do quê? Do sorvete, né? A casquinha do Mac. Sim ou não? Pergunto, isso é promessa ou não? Não. Isso é um combinado.
Segundo a Bíblia, isso é um acordo, isso é lei. Se você cumprir o mandamento, no final, você pode receber. Se tornou dívida. Porque se ele 5 dias colocou água, comida e limpou a sujeira do cachorrinho, quando chega no sábado, eu é que estou devendo para ele. Então eu tenho que pagar ele. Porque ele cumpriu. Entendeu? Quando se fala de promessa, promessa não é isso não, irmão. Promessa não é isso. Promessa não é você fazer algo e depois lá no final, ó, o acordo é esse. Não, isso não é promessa. Isso é o quê? É a lei. E o que Paulo primeiro está apresentando é o seguinte. Então se for pela lei, então é um acordo. Qual é o acordo? Você trabalha e no final você tem que receber por aquilo que você fez. Então isso é lei. E a promessa? Como é que funciona a promessa? A promessa é diferente. A promessa é chegar para ele e falar assim, filho, amanhã é sábado. Aliás, vamos voltar no mesmo contexto. Filho, sábado agora que vem, o papai vai te dar um sorvete. Vou pagar um sorvete para você do Mac. Passa a segunda, ele não colocou comida nem água para o cachorro. Passa na terça, ele não faz a mesma coisa. Aí quarta, ele se lembra, coloca água, comida para o cachorro. Só que ele não limpou. Aí na quinta que ele vai lembrar de limpar, porque já estava muito sujo. Aí eu falei, eu tenho que limpar. Mas esqueceu de colocar água, tal. Quando chegar no sábado, ele vai receber a casquinha, sim ou não? Na graça, sim ou não? Na promessa, sim ou não? Vai. Porque promessa não é condicionado ao que ele faz. Eu não condicionei nada àquilo que ele deveria fazer. Ou seja, a única coisa que, entre aspas, ele tinha que fazer é o quê? É crer que quando chegasse sábado, o pai dele vai dar para ele uma casquinha do Mac. É só isso. O que aconteceu com Abraão foi isso. Deus não disse para Abraão se ele tinha que fazer algo ou não. Deus só falou assim, ó, eu vou tornar você herdeiro do mundo. O que Abraão tinha que fazer? Só crer. Deus não condicionou nada a isso a fazer. Isso é promessa. Se está condicionado, é acordo, não é promessa. Porque a base da promessa é o quê? É a fé. Quando você entende isso, irmãos, você pode receber qualquer coisa de Deus. Porque para receber de Deus só tem uma coisa. Qual é o critério, entre aspas? A fé. Deus não condicionou nada à promessa. Só que a gente acha isso, né? Entende? A gente acha isso. Que, ixi, mas como é que Deus me abençoar? Eu não orei o tanto que eu tinha que ter orado. Ixi, aliás, essa semana eu nem orei, nem lembrei. Como é que Deus me abençoar? Eu nem jejuei. Então a gente fica criando condições. Agora, imagine, é isso que eu estou falando, criando condições. Imagine o Gabriel ter feito tudo isso. E aí quando chegar no sábado, né, ter limpado, ter dado a comidinha, água, chegou no sábado, papai, eu vou ganhar o sorvete? Vai, filho, pai prometeu, eu vou te dar. Papai, o senhor viu o que eu fiz? Eu vi que você fez. Então, papai, e aí, o senhor gostou? Gostei, filho, estou muito feliz. Papai, é por isso que o senhor vai me dar o sorvete? Não, não é por isso não. Poxa, papai, eu fiz tanto, mas papai não te pediu. Eu só falei para você, sábado eu vou te dar o sorvete. Isso é promessa. Você creu? Não, papai, é que eu fiquei com medo que vai que o senhor não me desse o sorvete. Aí eu fiz toda aquela tarefa, né? Que vai que o meu papai volta atrás. Poxa, filho, então você não confiou no papai? Você não confiou na bondade do papai, não? Você não confiou que o papai seria bom com você? Você não confiou que o papai não iria esquecer de te dar o sorvete? Mas muitos de nós fazemos assim com Deus. Entendeu? A gente fica fazendo coisas para tentar agradar a quem? A Deus. Só que isso mostra o quê? Que você não está confiando que Deus é bom. Lá na igreja que eu passei, manifesta, bota demônio lá para manifestar, bota na frente e obriga a pessoa a pegar, porque a pessoa está com medo do demônio. Está com medo do demônio, não é? Mas vocês estão entendendo como é que é? Então, o que ele está mostrando aqui? Se eu não creio que o meu Deus é bom, e que simplesmente ele, como um pai, prometeu e ele vai dar, mas eu fico ali tentando, mas vai que ele, né? Eu vou dizer, meu filho, obrigado, você me ajudou aqui na casa, ok, mas papai não está te dando sorvete por causa disso. Teve uma vez que Fala, irmã Vânia. o povo não pegou, já estava né, Certo. saturado. Aí pegou o demônio, botou lá e apertou o demônio para aquelas coisas que o senhor já Sim, sabe, né? sim. Aí o diabo começou a gritar, eu não tenho nada com isso, não. Sério? Até o capeta, irmão.
O demônio falou que ele não tinha nada com isso. Você está vendo? Até o diabo falou, não vou entrar nesse circo não. Nesse teatro não dá não. Mas vocês estão entendendo como é que é, queridos? Então, na verdade, ele está mostrando para nós como é que a promessa funciona. Ou seja, Deus exigiu alguma coisa de Abraão. Deus falou, Abraão, você tem que cumprir isso, isso e isso, então aí eu vou te abençoar. Aí a promessa se cumprir na sua vida. Ou seja, se Deus fizesse isso, isso não é promessa, é um acordo. É um acordo. Vamos fazer um acordo. Cumpriu? Tem. Aí que é interessante. Se meu filho cumprisse nos 5 dias, chegou no sábado, ele tinha até direito de exigir. Papai, mas o senhor falou que se eu cumprisse os 5 dias aqui, cuidando da cachorrinha, quando chegasse no sábado ia ter o sorvete. Cadê o sorvete? Agora ele pode até exigir. Mas é que é interessante. Trabalhou, tem que ganhar. Mas o que é interessante? O mérito é de quem agora? É do Gabriel ou é de Deus? Ou é meu? Do pai? Entendeu como é que é? Então ele tem mérito. Então agora ele pode. E é isso que ele está mostrando, que Abraão não tem mérito algum. Quando fala de lei, a lei exige mérito. Ele está dizendo, Abraão não tem mérito algum na promessa. Abraão recebeu a promessa porque Deus chegou para ele na sua bondade e falou, Abraão, eu vou fazer de você herdeiro do mundo. Os que te abençoarem vão ser abençoados, Abraão. Onde você pisar os seus pés, você vai prosperar, Abraão. Olha, a sua descendência vai ser, Abraão, imensa. Foi Deus, Abraão estava na dele, lá em Ur de Caldeus, irmão, na vida dele, na idolatria dele, na vidinha dele. Mas Deus chega e faz a promessa e não exige nada. E aí o que acontece? Quando ele ouve a promessa, a palavra, ele o quê? Crê. Então, como é que o Gabriel passou os 5 dias, se foi com base na promessa? Sábado meu pai vai me dar sorvete. Ele fica até ansioso, não é? Sábado o papai falou que vai dar sorvete. Chega a terça, como é que ele já está? Já é um dia a menos. Chegou quarta, está chegando. Quinta, falta só um dia. Sexta é amanhã. Só bastou ele o quê? Crer. Amém? Deu para entender? Quantos entenderam aqui? É isso que ele está falando ali. Se for com base na lei, os herdeiros para receber, para herdar, então, irmão, não é promessa. Isso não tem nada a ver com promessa. Promessa não impõe condições. Amém? Quando Deus fez a promessa a Abraão, não impôs o quê? Condição. Impôs condição já não é promessa. Quem está entendendo, igreja? Não é promessa. Isso é um acordo. Impôs condição é um acordo. Quantos estão entendendo aqui? Aí ele vai dizer, porque ele vai explicar sobre a lei. Vai abrir o Paulo? Porque a lei produz o quê? A ira. Então ele está explicando, se vocês for com base na lei, não esqueça que a lei, ela produz o quê? A ira. Porque qual do ser humano consegue cumprir 100% da lei? Hein? Você consegue cumprir 100% da lei? Não, pastor, eu cumpro os 10 mandamentos. Eu não tenho falsos deuses diante de mim, eu não tenho imagem de escultura diante de mim. Olha, você guarda o sábado? Tem que guardar o sábado. Ih, pastor, como você tem? Você tem que virar adventista, irmão, alguma coisa aí. Guarda o sábado. Aí, não, pastor, eu não roubo, eu não adultero, eu não mato. Mas lembra que também fala de a gente não levantar calúnia? Falar mal dos outros, você fala mal, já falou mal de alguém? Essa semana você comentou sobre a vida de alguém? Tá na lei, irmão, no decálogo. Não levantar falso testemunho. Tá na lei. Você não sabia, não? Tá. E o último, não cobiçarás. O quê? Aí ele fala, né? A mulher do próximo, o gado do próximo, o boi do próximo, a roupa do próximo. Você já desejou algo de alguém? Sim ou não? Na sua vida? Hein? Você já teve inveja? Você já teve ciúmes? Você já teve... Então eu estou te falando, irmão, porque o que ele está falando é o seguinte, a lei vai produzir o quê? Ira. Porque ninguém 100% consegue cumprir a lei, ok? Então se eu não consigo cumprir a lei, o que acontece? O que vem sobre a minha vida? O que se manifesta? A ira de quem? A ira de Deus. Então tem muita gente que está debaixo da ira de Deus e é crente, tá?
Porque lembra que eu falei? Olha que interessante, só para vocês entenderem. Nós começamos a falar, Paulo fala sobre a ira de Deus. Aí Paulo mostra o caminho para você escapar da ira de Deus. Que é lá em Romanos 3, 21 ao 31, quando ele fala que justificados são aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses escapam da ira de Deus. Mas você sabia que você pode, crente, mesmo um crente que não tem a ira de Deus como alvo sobre a vida dele, mas você pode se colocar debaixo da ira? Você se coloca debaixo da ira, não é que a ira de Deus vem. É isso que ele está falando, porque a lei produz o quê? Não, irmão, porque Deus está irado com você. Sim, Deus está irado com você. Mas por quê? Você que está se colocando debaixo dessa ira. Agora, quando é que você se coloca debaixo da ira? E aí, irmão? Fala, irmão. Hã? Como é que você se coloca debaixo da ira? Um crente. Quando o crente confia que através da lei, Deus vai se agradar dele, ele vai ser justificado diante de Deus, ele será aceito diante de Deus. Ou seja, é mediante o seu esforço. Não é pecado ali. Porque, obviamente, que se você vai por esse caminho, lei, você vai cair em transgressão. É óbvio, Paulo está falando isso. Você quer ir por esse caminho da lei, pelo seu esforço, cumprir mandamento, é assim que você quer receber as bênçãos de Deus? Então, automaticamente, naturalmente, você se torna um transgressor, porque você vai descumprir a lei. É óbvio que a ira vem sobre você. Mas o que é interessante? Que quando ele fala de cumprir a lei, ele não está falando de um sujeito que quer pecar. Não, ele fala de um sujeito que quer acertar. Quer fazer o que agrada a Deus. Então vamos voltar para o Gabriel? Papai, o que eu posso fazer para ganhar um sorvete sábado? O Gabriel quer acertar. Quem entendeu agora? Entendeu? É assim, o que eu posso fazer para ser abençoado por Deus? Essa pessoa quer acertar. Quer ou não quer? Aí eu falo, então tá, cuida do cachorrinho. Dá de comer, de beber e limpa a sujeira. Tá, ele faz isso segunda, ok. Terça, esqueceu de limpar a sujeira. Já era. Já falhou. Aí na quarta que ele vem, esqueci. Aí ele ficou tão focado na sujeira que ele esqueceu de colocar comida e água. Né? Que ele viu a sujeira, esqueci da sujeira, pronto, fiz. Mas é a comida e a água. Aí chega no outro dia, cadê a comida e a água da bichinha? A bichinha tá até mole lá assim, irmão. Então, eu vou matar ela, meu Deus. Aí ele foca no quê? Na água e na comida. Quem entendeu? Mas esqueceu do quê? Da sujeira. Então você está entendendo que ele não quer errar, ele quer acertar. Só que nessa ânsia de acertar, ele sempre vai o quê? Por quê? Mas aonde não há lei, não há o quê? Transgressão. Porque na hora que você quer viver com base na lei, automaticamente um crente está se colocando numa posição de um transgressor. Porque em algum momento você vai o quê? Falhar. E aí, meu amado, qual é o resultado do pecado? Punição, irmão. É morte. Entendeu agora? Então esse é o problema de você querer ter as coisas de Deus com base no seu mérito, na sua justiça própria, no seu esforço. E vou te falar, irmão, viver desse modo aqui é terrível. Por quê? Primeiro, você é um arrogante que acha que tem como cumprir a lei. Ou seja, os critérios de Deus. E... Sim. Como é que é, meu Vali? Vai todo mundo pro inferno, o pastor também? Vai todo mundo, tá todo mundo junto. Todo mundo. Só mostra a lei, não é? Só a lei. Tem que se esforçar. Não é isso? Tem que fazer. E aí que interessante. Por quê? Olha o que eu estou falando aqui, a irmã está colocando ali. Por mais que você faça, o que vão sempre dizer? Não está bom, olha lá. Nunca é o suficiente. E fica tudo doente, não fica? Mas fica mesmo. Você vivendo uma vida dessa assim, mano, você vai ver debaixo de condenação. Aí. Então o que acontece? A gente vai estar vivendo debaixo do quê? De condenação. Porque não tem jeito. Caiu na lei, você vai viver debaixo do quê? Condenação. Irmão, não tem como você viver debaixo de condenação 24 horas por dia. É como a irmã Ivani falou, isso adoece. Por isso você vai entrar dentro de uma igreja, você vê crente com problema psicológico, psiquiátrico, doente, enfermo, sabe? Por conta do quê? Condenação. Porque você vai viver debaixo disso. Nunca é o suficiente.
Entendeu? Então você orou 1 hora por dia, você fala, estou bem na fita. O diabo vem na tua mente e vai falar assim, mas tem gente que ora 2. Eu falei, rapaz, mesmo? Então já vou começar a orar 3 agora. Entendeu? Aí de repente vem outro e fala, mas eu oro 4. Você fala, mas 4? Eu estou achando que 3, já estou abafando. Não. Ou seja, sempre vai ser insuficiente. Esse é o problema de você viver aqui. Entendeu como é que é? Esse é o problema. E aí a gente condiciona a promessa ao que nós o quê? Fazemos. Percebeu como é que é? Tá dando para entender, queridos? Então é interessante porque ele está dizendo o seguinte, se você quiser ir por esse caminho da lei, não esquecem, a lei vai produzir ira. Por quê? Porque aonde há lei, há transgressão. Não tem como. Algum momento você vai quebrar. Agora, se você não quiser ir pelo caminho da lei, o que ele está dizendo? Onde não há lei, quer dizer, se eu for pela fé, não há o quê? Transgressão. Logo, do que Deus vai me punir? Deus está irado comigo por quê? Não tem lei. Quem está entendendo aqui, queridos? Então ele está mostrando o seguinte, Abraão só recebeu a promessa não é porque ele cumpriu a lei, não. Porque ele teve o quê? Fé. Porque ele o quê? Creu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Amém? É só o quê? Crer. Por isso que no 16, então ele vai concluir. Verso 16. Portanto, olha lá, agora ele conclui, tá? Porque agora ele está fechando o entendimento que ele trouxe, né? O argumento. Portanto, a promessa vem do quê? Então só tem uma maneira de receber promessa. Quando você o quê? Diga assim, ó, quando eu creio. Quando eu tenho a minha fé. A promessa vem do quê? Como é que Abraão creu? Como é que Abraão recebeu a promessa? Porque ele creu. Por isso que ele é o pai da fé. Amém, queridos? Porque ele foi um homem que creu. Amém? Aí ele diz, e por que tem que ser assim? Ah lá, para que seja de acordo com a graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. Ou seja, quando você se coloca nos passos da fé de Abraão, ou seja, você crê, você se coloca debaixo do quê? Da graça. Você se coloca debaixo de favor. Simplesmente está dizendo o seguinte, Abraão recebeu a promessa porque Deus o favoreceu. Isso é fruto de um favor imerecido. Não é resultado do trabalho. Lembra? Aquele que trabalha, no final, o pagamento é dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê que Deus justifica o ímpio, é o Abraão. Por isso que Abraão recebeu. Por quê, irmãos? Abraão, ele caminhou com base na graça. Para viver na graça, é como? Pela fé. Creu, você se coloca debaixo do favor de Deus. Aí você vai ver que as coisas fluem na sua vida. Quem está entendendo? Por isso que as coisas na vida de Abraão fluíam. Você pode ver, Deus sempre o favorecia. Por que Deus favorecia ele? Por causa do quê? Do esforço dele? Não, por causa da fé de Abraão. Ele chega no Egito, Deus falou, não era para descer, mas ele desceu. Aconteceu um rolo no Egito, você lembra? Mas ele sai de lá mais rico do que quando chegou. Isso é o quê? Favor, é a graça. Então a gente vai observando isso na vida de Abraão. Abraão, como é que pode, irmãos? Um homem com 318 homens vencer 4 cidades ou 4 povos que haviam acabado de ganhar de 5 povos. E Abraão vence esses 318, esses povos com apenas 318 homens. Isso é o quê? Graça, irmão. Favor imerecido. Entendeu? É graça, é favor imerecido. O favor de Deus era constante sobre a vida de Abraão. Por isso que onde ele chegava, a coisa caminhava, prosperava, andava. Por quê? Abraão tinha o quê? Tinha fé. Quem está entendendo? Ele cria. E aí, então, a graça se manifestava sobre a vida dele. O favor de Deus vinha sobre ele. Então, é importante você e eu entendermos que, na verdade, é o seguinte. A lei exige, a graça supre. É sempre assim. Se você vai pela lei, a lei vai só arrancar de você. Só vai arrancar. Vai chegar a hora que você não tem mais nada para dar, irmão.
Você vai estar num esgotamento tão grande, você fala, ó, já dei tudo. Mas e a graça? A graça não, a graça só supre, ela só acrescenta. Ela só vai dando, ela é abundante, ela vai liberando. Quem está entendendo? Amém? Mas por quê? Fé, diga comigo, fé. Amém? Aí ele diz, a promessa vem do quê? Da fé. Para que seja o quê? Pela lei ou pela graça? Para fluir na graça tem que ter o quê? Fé. Crer. Amém? E seja, agora, ó, garantida a toda descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Os que têm fé. Amém? Os que são da fé são filhos de quem? De Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, falando dos judeus, mas também aos que têm a fé de quem? A fé de Abraão. E ele é o pai de todos nós. Amém, igreja? Aleluia! Então, o detalhezinho final interessante, aos que têm o que? A fé de... que andaram no mesmo passo que Abraão andou. Que passo? Creu na promessa. Abraão creu na promessa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós observamos aqui, que o que está mostrando para nós é o seguinte, quem quer ter acesso à promessa? É pelo seu esforço? É pelo quê? Pela fé. Crê na promessa do Senhor. Quantos entenderam aqui? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, igreja.